Antes das grandes rodovias, dos terminais modernos, antes mesmo do ônibus ser sinônimo de conforto, viajar era um desafio. E toda nação cresce, precisa aprender a viajar. Essa é a história da Expresso Brasileiro, uma empresa que não apenas transportou passageiros, mas ajudou a construir o transporte rodoviário no Brasil. Desde 1933, o imigrante espanhol Manuel Diegues atuava no transporte de cargas entre Santos e São Paulo, mas algo maior já se formava. Em outubro de 1941, ele toma uma decisão radical: vende toda a sua frota de caminhões. Com os recursos, nasce em São Paulo a Expresso Brasileiro. O objetivo era simples e ousado: transportar passageiros por estrada, quando o trem ainda era o rei. A estrada era estreita, tortuosa e íngreme, quase a mesma rota percorrida por Dom Pedro I. Mesmo assim, pequenos ônibus cruzavam a serra a cada 4 horas. 2 anos depois, a cada 30 minutos. Santos já se destacava como o grande portal do Brasil, impulsionado pelo porto mais movimentado da América do Sul. Dali partiam e retornavam os paulistas, mais ricos, conectando o país à Europa e América do Sul. Apesar da ferrovia dominar o trajeto entre São Paulo e Santos, o café transformou a cidade em um centro comercial vibrante e populoso, onde trilhos, navios e destinos se cruzavam, mantendo a história em permanente movimento. Para Manuel Diegues, o asfalto era a civilização e a Expresso Brasileiro uma missão pública. Em 1942, a guerra chega ao Brasil de forma silenciosa. O racionamento. Sem combustível, sem peças, sem garantias. Para seguir em frente, a frota precisou ser adaptada ao gasogênio, o chamado gás pobre, uma solução cara, improvisada e sacrificante. Mesmo assim, o compromisso foi mantido: garantir o transporte à população. Foram 2 anos difíceis, mas ao final deles, o serviço voltou a se normalizar e a cidade seguiu em movimento. A solução foi dura, mas o transporte não podia parar. Visionário, Manuel Diegues planejou renovar a frota, desgastada pela guerra e pela escassez de recursos. Com o país entrando em um período de paz após a vitória aliada, a inauguração da Via Anchieta surgia como símbolo de progresso, marcando o transporte rodoviário brasileiro. Os ônibus GM Coach, interiores luxuosos, eram o cartão postal da Expresso Brasileiro. Eles não eram apenas veículos, eram o futuro em movimento. Ônibus importados dos Estados Unidos, considerados os melhores daquela época em consideração. Mais de 300 mil passageiros transportados, mais de 3 mil viagens mensais. Essa era Expresso Brasileiro nessa década. Sua frota não passa despercebida. Com a Redbus, seu ônibus, van ou micro-ônibus ganha proteção, estilo e identidade, capas personalizadas, maior durabilidade. Envio para todo o Brasil, mais de 10 cores disponíveis, cada detalhe pensado para valorizar sua frota, reforçar sua marca e transformar seu veículo em um verdadeiro cartão de visitas. Redbus, vista sua frota, destaque-se na estrada. Entre 1948 e 1955, o Expresso Brasileiro viveu uma fase decisiva de reconstrução e consolidação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial,
a empresa iniciou a renovação da frota, adotando veículos mais modernos e confortáveis, acompanhando o novo momento de crescimento econômico do país. A inauguração da Via Anchieta transformou a ligação entre São Paulo e Santos, elevando o padrão do transporte rodoviário e reduzindo o tempo de viagem. Nesse contexto, a agência do Expresso Brasileiro no Ipiranga, em São Paulo, tornou-se um ponto estratégico da operação. Localizada em um bairro tradicional e bem conectado às principais vias de saída da capital, ela funcionava como centro de vendas, embarque e atendimento aos passageiros que seguiam rumo ao litoral e ao interior. Mais do que um ponto comercial, a agência simbolizava a presença forte da empresa na capital paulista e seu compromisso com modernidade, organização e confiança, marcas que definiram o Expresso Brasileiro nessa nova era das estradas. Vieram novas rodovias, novas linhas e então a Via Dutra, o maior salto da história. Na década de 1950, a Expresso Brasileiro se tornava a maior empresa de ônibus da América Latina. Mas o Brasil mudava e a política começou a falar mais alto que a estrada. A substituição de importações fechou portas, dificultando aquisições de novos veículos importados, até que a Pássaro Marrom ofereceu a Manuel Diegues um lote de 50 ônibus importados, mas ele recusou o negócio. O erro ficou evidente quando os 30 GM foram adquiridos pela Cometa, fortalecendo a concorrência na Via Dutra. Por outro lado, a frota do Expresso Brasileiro envelhecia. Pressionado, Diegues voltou atrás e comprou os 20 ACF Bril restantes, colocando-os em operações nas linhas mais curtas da empresa. No limite da exasperação, Manuel Diegues escreveu diretamente ao presidente Juscelino Kubitschek, entregando em mãos uma carta e um trecho dramático da história da Expresso Brasileiro. Trechos da carta. Empresa pioneira, transportando 500 mil pessoas por mês, sem subvenções, sem isenções, pagando os mais pesados tributos, escreveu Manuel Diegues ao presidente Juscelino Kubitschek. As respostas nunca vieram. Há versões, algumas falam de interferências políticas, outras de liminares e embargos. O fato é que longa batalha contra a burocracia tirou o fôlego da empresa. No início dos anos 1960, Manuel Diegues se dá por vencido. A Expresso Brasileiro mudaria de mãos várias vezes, sem nunca recuperar totalmente sua força, até que em 1966 surge um novo nome. O empresário Antônio Romano compra o Expresso Brasileiro. O ceticismo era geral, mas Romano e seus filhos acreditaram. Investimentos pesados, conceito renovado, vista panorâmica com a chegada dos Nielsen. A Expresso Brasileiro voltava a crescer. Ele é alto, forte, lindo. No bagageiro cabe um Fusca, super espaçoso. Toalete no subsolo, macio. É uma nova emoção na estrada. Você vai se sentir nas nuvens. Super do Expresso Brasileiro. São Paulo, Rio, São Paulo. A disputa com a aviação Cometa
nos trechos São Paulo ao Rio e São Paulo a Santos, a Cometa com seus Ciferal Dinossauro e depois CMA Flecha Azul, e a Expresso Brasileiro com os Diplomatas e os Marco Polo 3. A concorrência era feroz e bonita de se ver nas estradas. A década de 1980 avançava, e com ela o peso do tempo. O que antes era expansão, agora se tornava resistência. Dentro do Grupo Expresso Brasileiro, Aviação Riacho Fundo já não era apenas uma empresa, era um símbolo, um dos últimos pilares de um império que começava a ceder. A inflação corroía os cofres, os custos subiam, a frota envelhecia, manter todas as operações havia se tornado impossível. A decisão foi dura e inevitável. Em 1985, a Riacho Fundo foi colocada à venda. Não era um plano de crescimento, era uma tentativa de sobreviver, fazer caixa, reduzir perdas, manter o essencial em movimento. Com a venda, o Expresso Brasileiro encolhia, perdia presença, perdia força, perdia parte de sua própria história. Aquele não foi apenas um negócio fechado, foi o sinal de que uma era começava a chegar ao fim. E nas estradas do Brasil, o tempo já cobrava seu preço. Em setembro de 1998, a empresa retorna com força ao transporte municipal, ao adquirir as viações Tupã e Caraí. Nasce a Transguarulhense, com identidade visual inspirada na Expresso Brasileiro. Em dezembro de 2003, a Transguarulhense é vendida ao Grupo Bellarmino. O novo milênio já havia chegado, mas para o Expresso Brasileiro, o tempo parecia correr em outra direção. Entre 2004 e 2019, a empresa já não era mais a gigante que havia ensinado o Brasil a viajar. As grandes rotas haviam sido perdidas, a frota reduzida. O nome, antes sinônimo de pioneirismo, agora lutava para permanecer visível, enquanto novos grupos cresciam, modernizavam frotas e padronizavam serviços. O Expresso Brasileiro enfrentava o peso de décadas de decisões difíceis, crises acumuladas e oportunidades que não voltaram. Manter a operação era um ato de resistência. Cada viagem realizada carregava mais memória do que lucro. Cada ônibus na estrada era a prova de que a história ainda não havia terminado. Entre 2004 e 2009, o Expresso Brasileiro sobreviveu como pôde, enxuto, discreto, persistente. Não era mais sobre expandir, era sobre existir. E mesmo enfraquecido, o nome ainda resistia, rodando nas margens da história, enquanto o fim se aproximava em silêncio. Até que em 2009, um marco definitivo. As linhas que ligavam São Paulo ao interior e a Baixada Santista são vendidas à Aviação Cometa, do Grupo JCA. Estavam apenas as ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro. Após décadas sob o controle da família Romano,
Em 11 de novembro de 2011, a Expresso Brasileiro é adquirida pelo Grupo Santa Cruz. Foram investidos 18,9 milhões na renovação da frota. Chegavam os Paradisos G7, sobre chassis Scania K340 e K380. Uma nova pintura, uma nova identidade, uma nova tentativa de recomeço. Em 2017, a história muda novamente. A Expresso Brasileiro é adquirida pelo Grupo Águia Branca, com aprovação da NTT. A partir de 1º de setembro, as operações passam a ser compartilhadas. Entre 2018 e 2019, frotas se misturaram. Alguns veículos são repintados, outros vendidos. E silenciosamente, em 2020, a Expresso Brasileiro encerra suas operações. A Expresso Brasileiro operou cerca de 120 ônibus, empregou mais de 550 pessoas, mas seu legado é maior que números. Ela ensinou o Brasil a viajar, transformou a estrada em destino e deixou sua marca em cada quilômetro percorrido, porque algumas empresas não desaparecem, elas continuam rodando na memória. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história. Histórias como a do Expresso Brasileiro só continuam vivas porque alguém para, assiste e se importa. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também ama a história do transporte e das estradas do Brasil. Isso ajuda o canal a crescer e garante que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima viagem!